Olá, sejam todos bem-vindos ao curso Português para Estrangeiros nível básico da plataforma Mais IFMG. Eu sou a professora Viviane Martins, sou formada em Letras pela Universidade de São Paulo, tenho especialização em Língua Portuguesa pela Unicamp e sou doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo. Nesse curso eu serei a sua professora e a nossa primeira aula será para apresentar a estrutura do nosso curso e algumas particularidades relacionadas aos conteúdos da primeira semana. Essa é a estrutura do nosso curso, né? O curso tem uma carga horária total de 40 horas, distribuídas em 4 semanas, e em cada tópico, né, semanal, nós encontramos, além de tópicos gramaticais, também dados relevantes à cultura do Brasil. Cada semana você vai conhecer um aspecto diferente relacionado à cultura brasileira, né? Bem interessante. Além de todo o conteúdo teórico, durante a semana nós contamos também com atividades, seja ela em forma de simulados ou fóruns, e ao final do curso, final da quarta semana, nós teremos uma avaliação final. Esse aqui é o nosso conteúdo programático, né? A primeira semana a gente começa com um tópico chamado Quem Sou, onde nós vamos estudar como aprender o português, conhecer o alfabeto, ver a estrutura dos substantivos, artigos, adjetivos e numerais, além de um tópico cultural bastante interessante relacionado ao samba. Segunda semana, o tópico se chama Onde Vivo. Nós vamos aprender sobre localização, vamos conhecer também a estrutura dos verbos ser e estar, falar dos estados físicos e mentais e também conhecer alguns advérbios muito importantes. O aspecto cultural dessa segunda semana é a questão da fé do brasileiro. Bem legal. Na terceira semana, o tópico se chama Que Dia é Hoje? Então, nós vamos conhecer aspectos relacionados a dias da semana, meses, além de outras questões de tempo. Também conheceremos como é estruturado as conjugações dos verbos em português e o uso do gerúndio na língua portuguesa do Brasil. Finalmente, nosso curso termina na quarta semana com o tópico Como Me Divirto, onde nós vamos ver relações familiares, esporte, lazer, vamos conhecer alguns verbos irregulares mais comuns na língua portuguesa e também uma parte especial para as curiosidades e expressões idiomáticas bem peculiares do português do Brasil. Nessa última semana, o nosso tópico cultural vai falar da paixão dos brasileiros pelo futebol. E uma das primeiras coisas que a gente precisa se perguntar quando começa a estudar um novo idioma é o que é preciso para aprender um novo idioma? Então, como professora de idiomas há bastante tempo, eu elenquei algumas características que são fundamentais para que você aprenda um novo idioma, seja ele qual for, né? A primeira é arriscar-se, né? Livrar-se da vergonha, tentar falar, tentar ler e tentar interagir com as pessoas, principalmente com os falantes nativos. Segunda, usar a web sempre que necessário. Hoje a gente tem tradutores em aplicativos, tem sites com vocabulário, tem vídeos explicativos sobre qualquer coisa que você queira procurar, então não tenha restrições. Procure mesmo aquilo que te interessa e olhe com bastante cautela, né? Olhe com bastante atenção para que sempre seja aprendido alguma coisa diferente. Terceiro tópico é que você tem que estudar com uma certa frequência, né? Não pode simplesmente falar ou entrar em algum conteúdo e esquecer daquilo. É bom estudar frequentemente, porém não exageradamente. Então, coordene pausas durante seu período de aprendizagem. Você pode estudar algumas vezes por semana ou algumas horas por dia, mas nunca exagerar muito, porque não vai absorver tudo de uma vez. O cérebro precisa de um tempo para aprender, para consolidar aquilo que foi aprendido. Quarto tópico é para você se concentrar nos seus interesses. Então, dependendo da sua área de atuação, do seu interesse em aprender aquele idioma, concentre-se nele. É sempre mais prazeroso aprender com algo que a gente
quer conhecer, né? Algo que a gente tem vontade de saber um pouco mais. Então, é muito importante isso. E, finalmente, estando em um país estrangeiro, permita-se viver a cultura e aprender com ela. Então, interaja com as pessoas, experimente alimentos, conheça costumes diferenciados, ouça muito as pessoas. O ouvir é uma parte importantíssima desse aprendizado, desse processo de aprendizado, para que você conheça, para que você entre na imersão com qualquer língua estrangeira. Tá? Então, essas dicas são muito importantes para aquele que vem com conhecimento muito precário, mas que quer aprender de fato o novo idioma. E como eu falei, o nosso primeiro tópico, né, quem sou eu? Evidentemente, nós vamos abordar uma questão muito importante, que é a questão de apresentação, né? Como é que eu me apresento para alguém que eu não conheço? Quais são as expressões de saudação, de despedida mais comuns no Brasil, né? Então, a gente tem aí uma série delas no nosso livro. O material é muito mais rico, elaborado, tem muito mais tempo para você poder aprender, mas aqui eu destaco algumas para vocês, né? Então, temos o olá, que foi a saudação que eu utilizei logo no começo dessa aula, para dizer, para cumprimentar vocês, né? Nossa frase de chegada. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia se é dia, boa tarde se é tarde, boa noite se você está indo embora, ou enfim, ou você está chegando no momento que é noturno. E para se despedir, geralmente a gente usa um adeus, um tchau, mas também temos muitas outras expressões na língua portuguesa, como até mais, até logo, nos vemos em breve. Enfim, a língua portuguesa ela tem uma vastidão de expressões que são utilizadas para quando a gente encontra alguém ou para quando a gente se despede de alguém. Tá? Aqui nesse quadrinho eu coloquei até algumas formas de se dizer obrigado, né? Grato, valeu, agradecida, obrigada, obrigado. Nós vamos falar mais sobre isso no nosso livro, então vocês têm que ler com bastante atenção. E quando a gente vai se apresentar para alguém, é muito comum, né? Começar com as informações necessárias, né? Como você se chama, onde você mora, ou de onde você vem, o que você faz. Então, eu coloquei aqui apenas algumas das tantas que nós vamos encontrar no conteúdo do livro. Então, olha só, eu me chamo Luísa, meu nome é Luísa, então essa é a forma de se introduzir a alguém. Quando alguém fala o nome ou, enfim, interagem com você dessa maneira, é muito comum nós devolvermos a expressão muito prazer, ou prazer em conhecê-lo, ou conhecê-la, no caso, né, Luísa, e o outro fala igualmente, prazer em conhecer você também. Então, é muito comum esse diálogo de troca, né? São frases bastante simples que vocês com certeza não terão muitas dificuldades. Segunda frase, esse é meu marido João, essa é minha esposa Clara. Nós vamos ver um pouco mais as relações familiares na última semana, porém, se você está acompanhado, além de introduzir a você, é muito comum você também introduzir a pessoa que está com você. Para perguntar o nome, como é o seu nome, como você se chama, qual é o seu nome, né? Se for uma situação um pouco mais formal, você pode usar como o senhor se chama, no caso se for um homem, ou como a senhora se chama se for uma mulher. Muito comum também, tá? De onde você é ou de onde você vem? Eu sou de São Paulo, eu sou de Minas Gerais, eu sou, no caso, um estrangeiro, né? Eu sou dos Estados Unidos, eu sou da França. Então, é muito comum você também responder com bastante simplicidade questões de onde você vem. E, finalmente, o brasileiro é bastante curioso, né? É normal a gente perguntar o que você faz, né? Ou qual a sua profissão. Então, eu sou professora, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou dona de casa, enfim, não há problemas com relação a isso, mas é bastante comum a gente perguntar qual a sua profissão. Além disso, na nossa primeira aula, nós vamos falar de alguns tópicos gramaticais que são bastante relevantes e, né, para quem está aprendendo português como língua estrangeira, são importantes. Nós vamos falar dos substantivos, artigos e adjetivos. Né? O que eles têm em comum, né? Eles são flexionados em gênero, masculino, feminino,
em número, singular e plural. Alguns idiomas não têm essa diferenciação, o português tem. Então, é muito importante para aquele que quer realmente se expressar corretamente em língua portuguesa, conhecer esse tipo de articulação que acontece com essas 3 classes gramaticais, substantivos, artigos e adjetivos. Além disso, tanto artigo quanto adjetivo, eles concordam em gênero e número com o substantivo. Então, o substantivo é um núcleo muito importante dentro da gramática da língua portuguesa e por isso nós vamos estudar com um pouco mais de detalhe no nosso livro. Eu dei um exemplo aqui só para vocês verem como é que eles se articulam, né? As meninas tímidas estão na sala amarela. O que está em azul são os substantivos, meninas e sala. O que está em vermelho, no caso aqui é o destacado, o artigo definido, as. E o que está em amarelo, tímidas e amarela, são os adjetivos. Então, se você perceber, onde eu tenho plural, as meninas, eu tenho tímidas. Ou seja, está tudo concordando. As meninas tímidas, um conjunto no feminino e no plural. E sala amarela também é feminino, mas está no singular, portanto, se sala está no singular, amarela também fica no singular. Então, essa concordância, que a gente chama de concordância nominal, ela é muito importante de se saber para quem quer estudar o português com a intenção de, além de se comunicar, também escrever. E essa correção, ela se faz necessária. Então, esse é o conteúdo da primeira semana. Claro que lá a gente tem o nosso tópico cultural sobre o samba, que é muito interessante, tem sugestão de música, é muito importante, gente, lembra daquelas dicas que eu dei, você arriscar-se, e arriscar é isso, é experimentar mesmo, falar a língua, se permitir cantar, a música é muito importante, é um instrumento muito importante para que a gente aprenda uma língua estrangeira com eficácia, tá? E o português, hoje, ele é falado por 260 milhões de pessoas no mundo, né? Em países na Europa, na América, na África, na Ásia, e hoje é o 5º idioma mais falado, né? Existindo aí uma projeção, segundo a comunidade dos países de língua portuguesa, de que esse número dobre, né, em alguns anos, haja vista o número de falantes do português e o número de falantes que interagem nas redes sociais em língua portuguesa. Então, ela é uma língua bastante falada hoje em dia, a 5ª mais falada do mundo, né? Embora pareça que o Brasil está isolado aqui na América e tal, nós somos um país de dimensões continentais, recebemos milhares de estrangeiros e é muito bacana você conhecer essas particularidades e essas peculiaridades de um idioma quando você vai residir no país, seja por pouco tempo, seja transitando como turista ou querendo ficar aqui para sempre. Então, permita-se encantar pela língua portuguesa e aprender cada vez mais esse idioma que é tão bonito e tão encantador. Bom, nós nos vemos a semana que vem. Leia o material, ouça os áudios, veja os vídeos, faça as atividades e até mais.